Cumprimentamos a todos nossos queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós encerraremos o trimestre com a última aula, a aula de número 13, que traz o tema Batalha Espiritual e as armas do crente. Querido, o texto bíblico que nós vamos estudar, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, onde estudaremos que somos soldados de Cristo, onde a igreja marcha contra as fortalezas das hostes espirituais da maldade. O crente, ele é soldado de Cristo, por isso ele tem que estar preparado com a espada, couraça, com escudo, e assim estudaremos nossa batalha contra as forças espirituais da maldade. Queridos, nós estudaremos agora o tópico de número 1, preparados, sendo fortalecidos no Senhor, Efésios 6 e 10. Temos que entender que a armadura, ela é de Deus. Ela tem propriedade, selo de Deus. Então, não é descrita na Bíblia como dom, mas está à nossa disposição. Você precisa de um revestimento, que não é uma vestimenta, é um revestimento, é a armadura de Deus. Então, como não é um vestido, mas um revestimento, conforme diz Paulo, revestivos, para que haja um funcionamento perfeito, precisamos ser vestidos de santidade. Assim, o Pai permite que possamos usar a armadura de Deus. Então, contra Satanás, que ele ataca a todos para tentar impedir a obra da igreja de Cristo. Então, Satanás, ele sabe que esta armadura tem um selo. De longe ele percebe que a propriedade selo integral que é denominado de Deus. Então, como Paulo ele começa a falar antes da armadura de Deus, ele começa a falar do bom relacionamento familiar, como estudamos na aula anterior, ele vai tratar agora da armadura de Deus, para que nós possamos vencer as astutas ciladas do diabo. Então, nós temos que vencer as forças contrárias, temos que vencer ventos que se transformam em tempestade, temos que vencer ciladas de Satanás, como? Através da armadura de Deus. Esta é uma grande ajuda da parte do nosso Pai. Para vencermos o mal, nós precisamos se envolver desta armadura de Deus. Então, conforme nós temos na Bíblia, que a nossa luta não é contra seres humanos, a humanidade não pode lutar contra si mesmo, por isso que os homens perdem, porque eles lutam carne contra carne. Os reinos são divididos. Temos um reino celestial, região celeste, ok? E temos a terra, o domínio do homem. Homem, certo? Aqui eu tenho anjos caídos. Lá em cima eu tenho o céu dos céus. Glória a Deus. Onde está a habitação máxima de Deus? Onde está o trono, a majestade de Deus nas alturas? Então eu tenho o céu chamado na Bíblia, lá em Gênesis 1, capítulo 2, você vê lá o firmamento. Esse firmamento aqui é o primeiro céu. O segundo céu é as regiões celestes, onde estão os anjos caídos, Satanás e todos os seus anjos, ok? E lá no céu de Deus, nós temos os anjos de Deus, eleitos em Cristo, e também temos o trono de Deus no serviço
para fazer o serviço da salvação do homem através de Cristo, que está sentado à direita de Deus. Então, o que nós percebemos é o seguinte, nós podemos fazer aqui do lado, como isto acontece. Eu tenho, principados, potestade, certo? Potestade, governo, dominadores, governos, certo? E hostes. Tudo isso aqui representam o quê? Autoridade. Onde nós temos aqui, esta parte aqui, que é a parte dos anjos caídos, as hostes espirituais da maldade, conforme disse Paulo. Nós temos aqui, 4 classes de anjos que têm as suas autoridades, uma subordinada à outra. Anjo subordinado a governo, governo subordinado a potestade, potestade subordinada a principado. E temos uma cabeça central, que é Satanás. Aqui são os anjos caídos, que estão em hierarquia. Eles trabalham de forma organizada. Por isso que as trevas, não existe Satanás lutando contra Satanás, demônio lutando contra demônio. Eles estão organizados a fim de destruir a raça humana, através da morte, da miséria, através da luta homem contra homem. Tudo isto é obra de Satanás. E aqui eles fazem de tudo para ir de contra ao homem caído no pecado, destruir o homem caído. Ele quer que o homem se desentregue, ele quer que o homem fique deprimido, ele quer que o homem seja uma pessoa que não queira mais viver nesta terra. Mas o homem, ele tem que entender que Deus entregou 3 dimensões ao homem na terra. Ele entregou 3 domínios. Domínio sobre as aves do céu. Domínio sobre os peixes do mar. Domínio sobre os animais do campo. Esses domínios Deus entregou ao homem. E o homem tem um corpo. E este corpo Satanás inveja. Por isso que quando ele tem permissão de vir à terra, ele procura um corpo a fim de se ocultar, a fim de estar oculto dentro de um corpo, para poder se revelar. O que nós observamos? Vamos lá. Principados. Estes que trabalham através de quê? De países internacionais. Eles trabalham em grupos de países internacionais. Potestade, trabalham em nação. Governos, trabalham em região. Horte, são locais. Tudo isso aqui, representam o que nós temos aqui, no governo de Deus. Principado. Lá no céu, Deus tem os arcanjos. Potestade. Deus tem os querubins. Amém? Governos. Deus tem os serafins. Hortes. Deus tem os anjos mensageiros, mostrando que há uma luta travada do céu à terra. Entre o céu e a terra tem uma luta travada. E o ponto desta luta é aqui, região celeste. Por que região celeste? É onde Satanás e os seus anjos eles têm o seu domicílio. Eles habitam nesta região celeste. Então, os homens
são chamados por Deus a lutar contra estas hostes nesse lugar aqui. Então, nós fomos comissionados como a igreja do Senhor para seguir avante, não recuar, mas seguir avante, batalhar contra as hostes espirituais da maldade. Foi isso que Jesus levantou a igreja para batalhar, não contra a humanidade, porque aqui é o domicílio do homem. O homem foi colocado na terra e ele tem um corpo físico, que é um passaporte que lhe garante o direito de permanecer na terra. Quando morre, ele já não pode ficar mais na terra, porque ele perde o passaporte e assim ele segue o seu destino. Por isso que ele tem que lutar contra as hostes espirituais da maldade, porque esse lugar foi dado aos homens na terra. E Satanás luta contra o homem a fim de tirá-lo. Jamais devemos aceitar a morte. Jamais devemos aceitar a doença. Jamais devemos aceitar o que o Satanás, o diabo, quer. Precisamos lutar contra as hostes espirituais da maldade. O diabo inveja o que Deus fez à semelhança de Deus. O homem tem um corpo feito à imagem e semelhança de Deus. Tudo isso nós entendemos que há uma classificação angelical de anjos de Deus e de anjos caídos. Os anjos de Deus são classificados hierarquicamente em arcanjo, querubins, serafins, anjos mensageiros, que lutam contra potestade, hostes espirituais da maldade, luta contra principados e governos. Tudo isto na terra, que eles invadem a terra ilegalmente. Por isso que a igreja do Senhor recebeu autoridade para expulsar Satanás e os seus demônios, no nome de Jesus, porque esse domínio não é de Satanás, esse domínio é do homem. E quando Satanás sai do seu domicílio aqui e entra na terra, Pedro diz que ele perdeu o seu domicílio. Ele saiu do seu domicílio. Com isto, Jesus disse que os anjos que pecaram, que deixaram a sua habitação, o seu domicílio, eles foram presos, encarcerados, lá no abismo, nas regiões da escuridão. E Deus o reservou para o juízo. E lá no juízo eles aguardam o último dia da sua sentença. Então, nós temos autoridade no nosso domicílio. Ninguém que vem lutar contra nós na nossa casa tem vez. Vocês veem os times brigando para ganhar no seu futebol. Aí eles se sentem à vontade quando estão jogando na sua casa. Porque eles estão no seu domicílio. Eles têm uma vez a torcida, todos a favor, vão levar o time a ganhar. O nosso domicílio foi Deus quem nos deu. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus deu autoridade ao homem, que o homem domine sobre os peixes, sobre os animais e sobre os animais, os peixes e as aves dos céus. O que nós observamos é que a igreja ela tem que andar de cabeça erguida, nunca vacilar o seu pé. Os anjos de Deus passaram por um processo biblicamente de eleição. E todos os anjos foram criados no sentido de ser eleito.
Isto mostra que ele, de antemão, eles ainda não haviam sido eleitos. Eles só foram eleitos depois que passaram por uma decisão e 1/3 decidiram a ser demônios. Eles não seguiram ao capitão dos exércitos do Senhor. Com isso, deixando a habitação de Deus, vindo da habitação de Deus para esta região celeste, que é o domicílio hoje dos anjos caídos. E quando um desses anjos caídos, que na maioria são essas hostes que vêm para cá, porque eles trabalham em locais, ok? Eles trabalham nas pessoas individual, eles até mesmo mentem, eles se dizem ser o próprio diabo e eles enganam, eles mentem no meio da arte, no meio da religião, eles mentem no meio da música, no meio de tudo quanto você ou qualquer outra pessoa faz. Ele é um imitador. E assim nós observamos que quando o diabo, os anjos desceram daqui para cá, nessa região aqui, só existe anjo de Deus. Quando saíram daqui, anjos caídos. Quando eles vêm, invadem a terra, espíritos imundos. Todos com nomes, diferentes. Antes de pecar, anjos de Deus. Depois que pecaram, anjos caídos. Quando eles vêm à terra, espíritos imundos, demônios. Eles realmente estão moralmente caídos. E a Bíblia chama de anjos caídos, a Bíblia chama de demônios, espírito imundo, sendo o mesmo demônio, com vários nomes, por causa da sua atribuição e da sua localidade. Então, o que nós estamos estudando é que Jesus, ele deu poder à igreja para expulsá-lo. Veja aí, Pedro diz que eles estavam no seu domicílio e eles saíram de lá. E quando eles saem de lá, eles são passíveis de ser expulsos, até mesmo para o abismo. Está em Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 34. Diz que os demônios que estavam na pessoa falando com Jesus rogaram, dizendo que não lançasse no abismo. Os demônios sabem que existe o abismo. E eles pediram a Jesus para que não rogasse no abismo. Então, se ele sai do seu domicílio e vem à terra atrás de um corpo, Jesus disse que eles são passíveis de ser lançados no abismo. E eles temem isso. E toda a igreja do Senhor precisa saber que somos soldados de Cristo. Somos a Polícia Federal de Deus na terra. Espiritualmente falando, nós temos que expulsar toda a coja da espiritualidade da maldade. E quando eles sabem aquilo que nós sabemos, eles fogem. Não somos nós que temos que fugir, temos que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eles têm que temer a autoridade máxima, suprema, porque Deus em Cristo assentou nas mais altas alturas. Por isso que ele é Deus Altíssimo. Não tem autoridade maior do que a de Deus. Por isso que ele tem que se submeter à autoridade de Deus, porque é a autoridade maior, suprema. Glória a Deus. Nós vamos encerrar esta aula e vamos convidar você para estudar no Zap, ok? DDD 85, o nosso Zap 991 28 12 60. Nós vamos continuar esta aula no Zap, certo?
E nós vamos falar que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Deus não nos fez para lutar um contra o outro. Deus nos fez para ser um, ser unidade. E a luta é contra Satanás e seus anjos. Por isso que eles não lutam contra si, porque um reino que luta contra si, ele é destruído. E a igreja de Cristo está unida, pregando o evangelho para que todos sejam um, porque a nossa luta é contra o inferno que provoca maldade. Venha conosco assistir a nossa aula extra. Deus abençoe.